Olá, gente, aqui é a Mari e hoje eu vou ler para vocês o epílogo, a última parte do livro Maria Bonita no Cangaço, Sexo e Violência, tá? Então esse é o vídeo que vai finalizar a leitura do livro por completo, tá? Então vamos lá. O epílogo, ele tá na página 237. Aí tá escrito assim, ó. Meu amigo bom leitor, eis o que pude historiar, não inventei o que escrevi, foi o que pude escutar. Aí agora começa o texto, tá? A embarcação com a tropa que dizimara Lampião, Maria e mais 9 cangaceiros encostou no porto de Piranhas, por volta das 10 da manhã do dia 28 de julho de 1939. A movimentação dos soldados chamou a atenção dos canoeiros e dos moradores da cidade que, naquela quinta-feira, estavam nas imediações da beira do rio Velho Chico. A cena se tornaria ainda mais surpreendente quando, dos barcos, saltaram homens com cabeças nas mãos. Imagina a cena. Homens com cabeças nas mãos, levadas pelos cabelos, espalhando uma forte fedentina no ar. Cheiro de cães mortos, segundo descrevera um jornalista. Da margem do rio, o grupo seguiu para a residência do tenente João Bezerra, vizinha à prefeitura da cidade. De casa, Cira Bezerra, esposa do oficial, viu quando o marido surgiu no fim da rua, coberto de sangue. Atrás dele, como numa procissão, vinham os soldados com as cabeças nas mãos, seguidos pelos curiosos que foram engrossando o batalhão ao longo dos 240 metros que separam o porto de moradia. Foi o quadro mais horrível que presenciei na vida, definiria ela. Cira levou as mãos ao rosto e correu para o quarto da filha, debruçou-se sobre o berço e assim permaneceu paralisada. Pelo terror, até que um forte odor de mistura de sangue, suor e perfume tomou conta do ambiente. No mesmo instante, Bezerra invadiu o quarto eufórico. Minha filha, venci, o cego está morto, venha ver. Como Cira se recusasse a tirar as mãos do rosto, o marido apelou, estou ferido. Ao abrir os olhos, a mulher viu um monte de soldados eufóricos jorrando perfume uns nos outros. Os frascos haviam sido tomados dos bandoleiros e cantando um trecho de Mulher Rendeira, a música popular de autoria desconhecida que se tornara um hino do cangaço, por ser entoado pelos cabras em invasões pelo sertão. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. A pequena vai no bolso, a maior vai no bornal. Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. Eu tinha uma sensação estranha, um arrepio me passava pelo corpo todo, narraria Cira. Ao perceber os soldados imundos, cada vez mais próximos do berço, pôs a filha no colo e correu para a sala. O lugar estava intransitável. Os curiosos que acompanharam o cortejo invadiram sua residência para ver e tocar nas cabeças. Quero ver se você se lembra da cara de Lampião, insistiu João Bezerra. Quando ela teve coragem de dirigir o olhar para o lugar onde estavam os troféus. Os troféus eram as cabeças degoladas, lado a lado, encostados na parede. Surpreendeu-se com a expressão de desespero no rosto de Virgulino, e então sentiu um grande alívio. Acabara-se Lampião. Da casa de Bezerra, as cabeças foram levadas para o prédio da prefeitura e cuidadosamente dispostas na escadaria pelo soldado Josias Valão, com a ajuda de pedras utilizadas como apoiadores. Valão as posicionou em 4 degraus. Em primeiro plano, colocou Lampião sozinho. No segundo, quinta-feira, Maria e Luiz Pedro. Logo acima, mergulhão elétrico e caixa de fósforo.
No último degrau, Enedina, totalmente desfigurada pelo tiro que lhe estourou os miolos. Cajarana, Luiz e Teresa indiferente. Josias Valão se utilizou de parte dos objetos dos cangaceiros para compor um caprichado e mórbido altar nos degraus. Espalhou chapéus, rifles, pistolas, cartucheiras, punhais e as duas máquinas de costura em que provavelmente Maria e Sila costuraram as roupas novas do sobrinho do Lampião. O retrato do cenário, batido por um fotógrafo cujo nome seria motivo de controvérsia, rodaria o mundo e se tornaria uma das imagens mais representativas da naturalização da violência que marcara o cangaço e sua respectiva repressão. Às 2h da tarde, João Bezerra se dirigiria à estação ferroviária para prestar conta com seu superior, coronel Teodureto Camargo do Nascimento, para quem enviou o seguinte telegrama: Rejubilado Vitória, nossa força, cumpre cientificar Vossa Senhoria que hoje, conjuntamente volante aspirante Ferreira Sargento Aniceto, cercamos Lampião no lugar de Angico, no estado de Sergipe. O tiroteio resultou morte de 9 bandidos, 2 bandidas, inclusive Lampião, Ângelo Roque, Luiz Pedro, Maria Bonita, os quais foram reconhecidos da volante aspirante Ferreira. Houve baixa, um soldado saindo, outro ferido. Também me encontro ferido. Saudações, Tenente João Bezerra, comandante da volante. E esse foi o trecho, né? Enviado para o coronel Camargo do Nascimento. Aí, continuando aqui o texto da Adriana. A despeito do erro, identificara como um dos mortos Ângelo Roque, que nem estava em Angico, João Bezerra produziria ali um dos mais importantes documentos da história do cangaço. Não apenas por informar oficialmente a surpreendente morte de Virgulino Ferreira da Silva, mas por tratar sua mulher pela primeira vez em registro, pela maneira como seria eternizada Maria Bonita. No bando, Maria Bonita nunca foi tratada como tal. Há 2 versões mais convincentes para a origem do apelido. A primeira delas, defendida pelo historiador Frederico Pernambucano de Melo, sustenta que o epiteto surgiu nas redações dos jornais do Rio de Janeiro antes da chacina de Angico. Entre si, os jornalistas já tratariam a mulher do capitão com o nome de personagem título do romance de Afrânio Peixoto, que inspirara o filme homônimo. Ambas, além de belas, viviam no sertão da Bahia e se chamavam Maria. Tratava-se, portanto, de uma associação inevitável. Começou a chover. Só não chegara a colar entre os cangaceiros, inclusive desconhece-se que eles tenham tomado conhecimento da possível graça dos repórteres carioca. O apelido era de conhecimento do oficialato, razão pela qual João Bezerra, ao ditar o telegrama, o tenha empregado para identificar a cangaceira. Uma segunda versão, elaborada a partir da pesquisa do economista Luiz Rubem Bonfim, assegura que o nome Maria Bonita surgiu no próprio dia 28 de julho entre os soldados e autoridades presentes em Piranhas, no dia da chacina, impressionados com a beleza da bandoleira morta. Em defesa de sua tese, Bonfim alega não existir na imprensa ou em documentos oficiais nenhum registro prévio de Maria de Déia como bonita. Seja qual for a versão correta, o fato é que a partir do dia 28, Maria de Déia seria definitivamente substituída por Maria Bonita. Se seu nome de batismo seria enterrado naquele dia, o mesmo não pode ser dito sobre sua cabeça. Depois de Piranhas, as 11 cabeças fariam uma excursão fúnebre pelas cidades alagoanas, em um caminhão da polícia. Nas cidades por onde passavam, os policiais retiravam as cabeças de dentro das latas
com água e sal, água e cal ou álcool, água e sal, água e cal ou álcool, nas quais eram transportadas e expostas ao público. Em Santana do Ipanema, uma multidão acorreu nas ruas, com gente subindo em muros, trepando em árvores, em busca de um ângulo mais favorável para as visualizações dos troféus. Nas redações, o relato da chacina foi recebido com incredulidade, afinal, não tinham sido poucas as vezes em que as informações semelhantes, sempre erradas, chegaram aos jornalistas. Depois, com estupor, o primeiro a noticiar o fato foi o jornal A Noite, que tinha entre seus quadros de repórteres o alagoano Melquiades da Rocha, informado em primeira mão pelo irmão Duval Rocha, que morava em Santana do Ipanema. Às 19 horas do mesmo dia 28, o jornal chegara com uma edição extra às ruas do Rio de Janeiro, Morto Lampião! Exclamação. Registrava em letras garrafais. Em companhia do rei do cangaço estavam mais 10 bandidos, que foram também massacrados. Narrava a matéria preparada por Melquiades. No dia seguinte, 29 de julho, uma sexta-feira praticamente, todos os jornais do Brasil deram a notícia. Nos Estados Unidos, o The New York Times contaria a história em matéria de meia coluna, na página 7. Além de se desculpar pelo erro de janeiro, quando também caíra na bagatela de que Lampião morrera de tuberculose na fazenda do pai de Aronides de Carvalho. Uma vergonha. Jargão jornalístico. O jornal relatava o fim da sua atual amada, Maria Bonita, cometendo um novo equívoco ao tratar a bandoleira como parceira recente de Virgulino. A morte também seria relatada dias depois pelo jornal francês Paris Souris. No dia 31 de julho, as cabeças finalmente chegaram a Maceió, onde ficaram sob os cuidados do médico legista Lages Filho, diretor do Serviço Médico Legal da cidade. Lages iria se deter com mais cuidado na análise de Lampião e Maria Bonita. Em seu laudo, a respeito dos traços fisionômicos da cangaceira, alegava que não pareciam desmentir o apelido que lhe davam. Ficaria impressionado com os dentes pequenos, bem plantados, em excelente estado de conservação, bem como o cabelo negro, longo, fino e liso, arrumado em tranças pendentes. Depois do exame, Lages Filho entregou a cabeça do casal para o professor de odontologia Arnaldo Rodrigues Silveira, da Faculdade de Medicina da Bahia. A de Lampião não passava de um simples bolo de ossos, em decorrência das coronhadas que recebera depois de morto. Durante 3 dias, Silveira se dedicou a recompô-las. Fim do trabalho, escondeu as 2 peças em latas de manteiga de 10 quilos e, com os restos mortais assim disfarçados, imersos em formol, conseguiu embarcar em um voo da Panaí do Brasil até Salvador. Antes, chegara a ter o embarque recusado pela companhia aérea quando revelara o teor de sua bagagem. As cabeças dos outros 9 cangaceiros ficariam ali mesmo, em Maceió, onde foram enterradas. Ao chegar ao seu consultório na capital baiana, o dentista Silveira teria uma prévia do que seria sua vida dali por diante. Multidão de gente o aguardava para ver as cabeças do ilustre casal. Gente de pés descalços, senhoras e cavalheiros elegantes, presas daquela avidez que faz os parisienses blasés saírem das reuniões mundanas para ver operar a guilhotina, como descreveria o estado da Bahia. Tão logo soube do extermínio de Lampião, Maria e seus outros companheiros do bando, Corisco se pôs a executar crudelíssima vingança. No dia 3 de agosto, invadiu a fazenda Patos em busca do vaqueiro Domingos Ventura, sobre quem fora informada ser parte com os delatores, que disseram a João Bezerra onde Virgulino estava coitado. Primeiro pediu à esposa e à filha de Domingos para que preparassem café para o bando que a acompanhava. Depois levou o vaqueiro e um dos seus filhos para o
terreiro e ordenou os cabras que cortassem suas cabeças. Na sequência, arrastou para o local outros 2 filhos, que tiveram o mesmo fim. Agora as mulheres, gritou Corisco, convocando para a morte dolorosa as senhoras que haviam acabado de preparar o café. Segundo o Diabo Louro, seriam degoladas para vingar a morte de Maria de Déia e Enedina. 3 crianças de 10, 11 e 12 anos ficaram vivas, como diria Corisco, para contar a história. Bem como a nora de Ventura, poupada por ser mãe de um recém-nascido. Muita violência, né? Muita violência. E eu imagino as coisas, eu fico imaginando as coisas, minha mente viaja. Aí lascou-me. Vamos lá. Coube aos sobreviventes a tarefa de levar as 6 cabeças até a cidade e entregá-las ao tenente João Bezerra, com um bilhete no qual o marido de Dadá recomendava que as utilizasse para preparar uma fritada. Durante 2 anos, Corisco tentou reorganizar o bando em torno de si, arvorando-se o papel de substituto de Lampião. Entretanto, a maioria dos cabras preferiu abandonar o cangaço. Muitos se entregariam à polícia, alguns deles levando a cabeça de um colega como prova de que estavam dispostos a colaborar com as autoridades. Em agosto de 1939, Corisco ficou impossibilitado de manobrar o fuzil devido a um tiro no braço em combate. O manejo das armas ficou a cargo de Dadá até o dia 25 de maio de 1940. Quando Corisco foi morto pela volante do tenente Zé Rufino, na ocasião, Dadá foi baleada na perna e, como não recebeu tratamento médico adequado, precisou amputá-la em decorrência de uma gangrena. Dadá foi presa e deixou a cadeia em 1942, dependente de uma muleta para se locomover. Casou-se e passou a viver como costureira em Salvador. Na cadeia, de forma geral, os cangaceiros se comportaram de forma exemplar. Depois de solto, Volta Seca gravou o LP Canções de Lampião, com músicas relacionadas ao cangaço como Mulher Rendeira e Acorda Maria Bonita. Com a ajuda de Estácio de Lima, Ângelo Roque e Labareda, arrumou emprego como porteiro do Fórum Rui Barbosa, em Salvador. Sila e Durvinha viveram até o fim com os homens que conheceram no cangaço, Zé Sereno e Moreno. Arnaldo Silveira ficou com as cabeças de Lampião e Maria Bonita até 1944, quando, cansado do assédio constante de pacientes que lhe pediam para ver o casal, endereçou-os ao Museu do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. No local, elas permaneceram à disposição de quem as quisesse apreciar, juntamente com a de Corisco. Para lá também foi enviada alguns dias depois do seu assassinato. Em 1959, os jornais dos Diários Associados promoveriam uma campanha pelo sepultamento das cabeças. Como aliados, teriam figuras ilustres, a exemplo do deputado estadual Francisco Julião, de Pernambuco, líder das Ligas Camponesas, movimento em prol da reforma agrária, chocado com o que vira em visita a Salvador, quando esteve frente a frente com as mórbidas faces de Maria e Virgulino no Museu Nina Rodrigues, Julião se tornou um dos maiores defensores do enterro. Fazia-o, sobretudo, pelo respeito que lhe inspirava a figura histórica de Lampião, o primeiro homem do Nordeste oprimido pela injustiça dos poderosos a batalhar contra o latifúndio e a arbitrariedade, como diria a imprensa, um símbolo de resistência, em sua opinião. Curiosamente, o médico Estácio de Lima, então diretor do IML, fazia uso do mesmo argumento para defender a permanência das cabeças no museu, conforme diria em audiência para discutir o tema na Assembleia Legislativa da Bahia em 1959. As peças do museu eram um valioso patrimônio cultural do Estado, e representavam um protesto histórico contra as injustiças que engendravam os cangaceiros. Além de Francisco Julião reforçar a campanha a favor do sepultamento, o dentista Arnaldo Silveira.
Ele argumentava que as cabeças totalmente deformadas e com aparência repugnante já não prestavam mais a estudos científicos. O nome da ciência era frequentemente evocado por Estácio de Lima para justificar a permanência das cabeças no museu. E, de fato, àquela altura, a aparência das faces de Lampião e Maria Bonita era algo além do terrível. Se comparadas à do Diabo Louro, entretanto, chegavam a ser angelicais. Corisco chegou a ser enterrado e 10 dias depois teve o corpo exumado e a cabeça cortada para ser enviada ao Nina Rodrigues. Minha nossa! Como choveu bastante no período em que o corpo esteve debaixo da terra e fazia muito calor, a pele sofreu saponificação, contraindo aspecto horripilante, uma verdadeira aberração. Em janeiro de 1969, o economista Silvio Hermano Bulhões, o filho de Corisco e Dadá, criado pelo padre de Santana do Ipanema, ameaçou ir à justiça contra o Museu Nina Rodrigues pela recusa em devolver para a família a cabeça de seu pai. Afirmava que as cabeças armazenadas de forma inadequada havia tido partes das orelhas e olhos comidos por ratos. Um mês depois, o governador da Bahia, Luiz Viana Filho, determinou que todas as cabeças dos cangaceiros que ainda estivessem no Nina Rodrigues fossem enterradas. No dia 6 de fevereiro, as de Lampião e Maria Bonita foram guardadas em urnas envernizadas de 41 por 37 centímetros, forradas em veludo vermelho e dessa maneira transportadas em uma Kombi do Instituto Médico Legal até o cemitério Quinta dos Lázaros, onde foram sepultadas em gavetas, uma em cima da outra. Maria Bonita ficou na parte inferior dali. Há 7 dias seriam acompanhadas pelas cabeças de Corisco, Canjica, Zabelê, Azulão e Maria. A primeira urna a ser retirada da gaveta foi a de Lampião, cuidadosamente disposta sobre placa de cimento de meio metro de diâmetro, rente ao chão. O objeto passou a ser analisado pelos peritos do governo da Bahia. 33 anos depois, a madeira castanho escura de base apresentava sinais de deterioração. Os fechos de metal branco estavam parcialmente enferrujados. As laterais apresentavam rachaduras. Dentro do pequeno esquife, entretanto, o material estava razoavelmente preservado. Tufos de cabelo castanho cobriam inúmeros fragmentos ósseos de coloração castanha, assim como se podia identificar dentes avulsos e outros ainda plantados nos maxilares. Depois foi a vez da urna de Maria Bonita. A passagem do tempo havia marcado a caixa da mesma maneira que a de Virgulino. Entretanto, as 3 décadas foram mais condescendentes com seus restos mortais. Ao abrir a caixa, os peritos encontraram uma caveira bem formada, com todos os ossos da face preservados e emoldurando-a alguns fios de cabelo castanho escuro. A dentadura que tanto encantaria o legista Lages Filho em 1938 permanecia impecável. Extraídos das urnas, o crânio de Maria e os ossos de Lampião foram armazenados separadamente e com identificação em sacos plásticos azuis. Antes de entregá-los a Vera Ferreira Nunes e Gleuze Ferreira Nunes, os peritos colocaram os sacos em uma caixa de papelão, de modo a facilitar o transporte até o Fiat Palio verde, no qual as 2 mulheres viajaram de volta a Aracaju, com as cabeças no porta-malas. Vera e Gleuze são filhas de Expedita Ferreira Nunes, a única filha reconhecida de Lampião e Maria Bonita. Embora a ata de exumação das cabeças informasse que os restos mortais seriam transladados para o túmulo da família em um cemitério de Aracaju, isso nunca viria a acontecer. Naquele mesmo ano, 2002, Vera Nunes diria aos jornalistas que guardaria o que restaria
das cabeças no local não revelado, por motivo de segurança, até o momento em que conseguisse erguer um memorial em homenagem aos avós. Como o projeto do memorial nunca saiu do papel, as cabeças permaneceram insepultas. Em 2018, passados 80 anos da morte de Maria e Lampião, o destino dos restos mortais permanece um mistério. Apenas mais um entre tantos, na turbulenta e fascinante história do cangaço. Quem duvida dessa história, pensar que não foi assim, querer zombar do meu sério, não acreditando em mim, vá comprar papel moderno, escreva para o inferno, mande saber de Caim. Ainda sou tão uma gracinha no final do livro. E assim acaba o livro, tá? Para vocês. E aí no fim ainda tem algumas folhinhas, mas é referente às notas, às referências, aos agradecimentos que ela faz, tá? Mas acabou o livro. Obrigada por ficar aqui me ouvindo. Maria Bonita, no Cangaço, Sexo e Violência. Então, como eu expliquei para vocês no início de tudo, né, que foi o primeiro vídeo, eu me senti impulsionada a ler esse livro por a gente estar num período onde muitas pessoas estão tratando o cangaço tão problemático, tão difícil de elaborar, de refletir e entender até, né? Para pessoas que são da área, que estudam o assunto, já é tão difícil, né? E aí muitas pessoas estão levando o cangaço como um simples entretenimento ou romance, né? Não se tratou de um romance, né? Foi uma tragédia que aconteceu aqui no Nordeste, no Brasil, e que os grandes poderosos também têm muita culpa. O cangaço não é culpado de tudo. Os poderosos da época, políticos, militares, latifundiários, coiteiros, coronéis, todos têm sua culpa. Então, eu só queria deixar esse registro dessa leitura aqui como uma necessidade minha mesmo de compartilhar com vocês aí que estão inscritos no meu canal e que eu acho que merece essa leitura feita por mim. Obrigada, gente, pela presença. Um cheiro e até o próximo livro. Tchau!